Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Josi, sua biblioteca. E hoje, para quem já me conhece, sabe que eu adoro fazer vídeos sobre um bom desafio, então vou compartilhar com vocês tudo o que eu li do desafio Rory Gilmore. Então, para quem não sabe, a Rory Gilmore é uma personagem de uma série de TV muito famosa lá nos anos 90 e que tinha costume de ler muitos livros. Salvo engano, foram 339 livros que ela leu ao longo da série. E essa lista, ela se popularizou. Tem vários vídeos aqui na internet das pessoas mostrando quantos livros já leram desse desafio. Então fica aqui o meu convite para você. Se você não conhece a lista, depois olha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você também poder fazer a contagem de quantos livros você já leu. E se você não leu nenhum ou não conhece a lista, é uma oportunidade de você conhecer e encaixar aí nas suas próximas leituras. Antes de eu mostrar os livros que eu já li, deixa aqui nos comentários quantos livros do desafio você acha que eu já li. Vamos começar a apresentação dos livros então. Eles não foram organizados por ordem alfabética e nem por ordem de leitura. Vou mostrá-los aqui em ordem aleatória. Começando por um dos meus favoritos da lista, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Aqui nós temos uma distopia que envolve, como vocês podem ver, bombeiros. E também a questão dos livros. Os livros eram itens proibidos. E a função dos bombeiros era muito diferente da função que a gente conhece hoje. Então, se você ficou curioso para saber o que um bombeiro faz aqui em Fahrenheit 451, dê uma chance a essa história, porque ela vai te surpreender, assim como ela me surpreendeu. Eu também já li Anna Karenina, do Lev Tolstói. É uma das minhas histórias favoritas também. A gente vai conhecer então a história da Ana, que é uma mulher com pensamentos à frente do seu tempo e que vai tomar algumas decisões. E as decisões que ela tomar vão levá-las a sérias consequências. Ela tem uma família, ela tem um filho e a gente vai acompanhar tudo o que acontece com ela. E em paralelo, a gente vai conhecer a história do Lievin, que também toma ali várias decisões que implicam em algumas consequências. As decisões do Lievin, eu posso dizer para vocês, elas têm consequências melhores do que as decisões que a Ana toma. É um livro de mais de 800 páginas, muito bem estruturado pelo Tolstói, é uma das suas obras-primas. Se você não conhece, dê uma chance, porque também não vai se arrepender. Eu trouxe aqui para representar Harry Potter e a Pedra Filosofal. E o outro livro da saga que aparece na lista da Rory é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu li os dois, eu li toda a saga, que foi muito popular ali na minha infância e adolescência. E eu, como fã, li os 7 livros, mas trouxe aqui um deles para ilustrar. Aproveita e me conta nos comentários, você também é fã de Harry Potter? Mais um livro aqui da lista, Frankenstein, da Mary Shelley. Uma história que nos faz questionar quem é o verdadeiro monstro. É uma história que dispensa apresentações, né? Ela é muito popular, principalmente no cinema, com várias versões já. E que eu gostei bastante quando eu fiz a leitura. Outra história que eu sou absolutamente apaixonada é a minha favorita do escritor, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Sempre que eu penso na minha obra favorita do Dostoiévski, que é essa, o Raskolnikov me vem à cabeça, que é o personagem central, todas as escolhas que ele faz e as consequências que isso acarreta na vida dele. Então é uma história muito bem escrita. Eu já tive a oportunidade de ler outras obras do Dostoiévski, inclusive Os Irmãos Karamazov, que é a favorita de muitas pessoas, mas a minha permanece sendo essa aqui. O próximo é um livro que eu também adoro. Vocês podem perceber que na minha lista tem vários livros que eu li e que eu adoro, que eu sou fã, né?
Então vamos lá. Harper Lee com o seu O Sol é para Todos. Para mim, o Atticus Finch é um paizão, é um cara muito além do seu tempo. A Scout é uma narradora infantil fantástica. Então tem muita coisa nessa história que é bonita e triste e traz ensinamentos e reflexões. Enfim, O Sol é para Todos é uma história para todos. Essa obra é capaz de nos transportar aos Estados Unidos de 1930 e a transpor muitas coisas que acontecem aqui para a nossa realidade de hoje. Então é uma história que permanece atemporal, apesar de quase 100 anos terem se passado. Então fica aqui minha indicação, se você ainda não leu O Sol é para Todos, leia. Mais um livro aqui, esse publicado de forma póstuma, ou seja, depois da morte do autor. Ele foi escrito entre 1928 e 1940, mas só foi publicado a partir dos anos 1960. Estou falando de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. É uma história que fala sobre o diabo que vem visitar a Terra, mais especificamente Moscou, lá nos anos de 1930, traz junto consigo o seu séquito infernal e tem o seu caminho ali cruzado por Mestre, que é um escritor mal compreendido, e pela Margarida, que é uma personagem feminina muito forte. Ele é reconhecido como um dos maiores romances do século XX. E eu me lembro de ter gostado bastante na época em que eu fiz a leitura. Então, se você não conhece O Mestre e Margarida, dê uma chance para essa obra. Nossa próxima história. William Golding com o seu O Senhor das Moscas. Aqui a gente também tem uma espécie de distopia. Para mim é um livro muito indigesto. O trabalho que o autor faz aqui é fantástico, mas o que a gente precisa digerir lendo essa história não é algo fácil. Tratam-se de crianças em uma ilha perdida, sem a supervisão de adultos, onde elas mesmas precisam se organizar para sobreviver. E o resultado disso, infelizmente, não é algo tão bom assim. Então, quando você resolver ler O Senhor das Moscas, prepare-se para se chocar com algumas escolhas que são feitas aqui. Mais um livro dessa lista, mais um favorito meu. O Processo do Franz Kafka. O Processo do Franz Kafka. Adoro essa história. A alegoria que o Kafka cria aqui para tratar de justiça, de liberdade, de direitos e também para criticar a burocratização do sistema de justiça é incrível. Não é uma história que termina com um final feliz para o nosso protagonista Joseph K., mas enquanto a gente acompanha tudo o que acontece na vida dele, a gente faz reflexões. Nós temos aqui muitas reflexões que são possíveis de serem feitas ao longo da leitura. Como, por exemplo, será que desde a época em que esse romance foi lançado, lá no início do século XX, até agora, as coisas mudaram tanto assim? O sistema judiciário é menos burocrático? A justiça é clara, límpida? Os direitos, eles estão garantidos efetivamente para todos? São acessíveis? Será? Então, todas essas inquietações vão te acompanhar durante toda a leitura dessa obra. Depois volta aqui e me conta o que você achou, se tornou um favorito da vida para você também. Mais uma obra lida, A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Esse aqui, ele é descrito como um dos primeiros romances, se não o primeiro que a autora escreveu. Ela era muito jovem quando ela o fez e ele só foi publicado depois da sua morte. Eu me lembro de que quando eu fiz a leitura, eu gostei bastante. E é um daqueles livros que você pode ler num momento, por exemplo, de cura-ressaca literária, que não é uma obra de uma densidade muito profunda. Pelo contrário, é uma história bem gostosa de você acompanhar
Ele vai falar da Catherine Morland, que é uma jovem que mora lá no interior da Inglaterra, e ela vai passar um tempo nessa abadia aqui, na cidade de Bath. E aí ela vai viver ali algumas aventuras, vai vivenciar alguns contrastes da época, porque Bath era uma cidade em desenvolvimento, diferente do que se via lá no interior onde ela morava. E por ser a Catherine uma leitora voraz de romances góticos, a Jane Austen aproveita para fazer uma crítica, para construir uma sátira sobre eles aqui dentro deste livro. Então é uma leitura bem gostosa de se fazer, é uma leitura pouco densa, e eu confesso que eu gostei, então fica aqui a minha recomendação se você ainda não leu A Abadia de Nottingham. Uma das minhas histórias favoritas, O Som e a Fúria, do William Faulkner. Essa é uma obra que me surpreendeu quando eu fiz a leitura, porque ela vai tratar da decadência de uma família aristocrata americana lá no sul dos Estados Unidos, que é onde se passam as histórias do William Faulkner, lá em meados do século XX. William Faulkner, é bom destacar, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1949, então é um dos autores mais importantes do século XX para a literatura estadunidense. O que nós encontramos aqui em O Som e a Fúria? Essa história da decadência da família, ela é contada por 4 vozes. Todas elas trazem na sua narrativa uma personagem em comum, que é a Caddy, ou Candace, que é a filha do casal. Esse casal teve 3 filhos. O Benjamin, que é um deficiente intelectual, que conta a primeira história. E nesse primeiro capítulo, o Faulkner ele faz um esforço de imaginar como seria o Benji contando essa história. E nós temos aqui muitas partes que são difíceis de compreender. Então é o capítulo mais difícil, na minha opinião. O segundo narrador é o Quentin, também é um irmão dessa família. E ele vai narrar ali a sua perspectiva da história, também trazendo a Caddy. A Caddy é a irmã que não narra a história, mas todos os 4 personagens falam da vida dela, das decisões que ela tomou e das consequências que isso trouxe para a família. O terceiro narrador é o Jason, que é o nosso terceiro irmão aqui, e a última narradora é a mais lúcida de todas e é a Dilce, que é a empregada da família na época. Então, o Faulkner faz um trabalho brilhante aqui. Não é um livro que você entende completamente na primeira leitura, pelo menos não foi assim para mim. Eu sinto que muita coisa me fugiu e que eu preciso reler. Porém, é um livro que fica com você durante muito tempo e vai causando reflexões ao longo do tempo que te fazem querer voltar para reler a história, inclusive, para saber se aquilo que você lembra é efetivamente o que aconteceu ou te faz perceber o quanto você precisa retornar para a leitura para ligar algumas pontas soltas. Então, fica aqui a minha recomendação para esse brilhante livro do Faulkner, que é O Som e a Fúria. Mais uma leitura. O Conde de Monte Cristo. É uma história que eu estou colocando aqui também, embora eu não tenha finalizado. Eu estou me divertindo bastante com a leitura dela. Eu já fiz a leitura do primeiro volume, estou fazendo a leitura do segundo, então até o final do ano com certeza eu vou ter concluído. Estou gostando de acompanhar a história do Edmond Dantes, todas as escolhas que ele fez, tudo aquilo pelo que ele precisou passar e o como ele retorna para se vingar das pessoas que lhe causaram tanto mal e lhe tiraram boa parte da sua vida, da sua juventude e, me arrisco a dizer, da sua felicidade. Então, se você ainda não leu O Conde de Monte Cristo, não se assuste com o tamanho, é uma obra grande, porém também é uma obra grandiosa. Vale a pena a leitura. A próxima obra dispensa apresentações, dispensa comentários. Tem um dos começos mais enigmáticos da literatura mundial, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aqui na fictícia Macondo, nós acompanhamos a saga
da família Buendia e ascensão e queda do vilarejo Macondo. Todo o repertório que o Gabriel usa para nos transportar para este mundo diferenciado e único que ele constrói em Macondo. Então, fica aqui a recomendação. Se você ainda não conhece, é uma oportunidade de colocar aí na sua lista de próximas leituras 100 anos de solidão. A próxima obra, então, é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Esse box da 34 é interessantíssimo. Eu já fiz a leitura de Inferno. Estou lendo o Purgatório. Ainda me falta ler o Paraíso. Não é uma obra fácil de ler. Ela exige bastante do leitor, até porque tem muitos termos que a gente não conhece, levando em consideração que a linguagem utilizada é uma linguagem arcaica. A gente precisa parar para pesquisar muitas palavras em vários momentos para conseguir ter um entendimento da mensagem. O que me ajudou bastante nessa edição da 34 é um pequeno resumo que ele traz em cima de cada capítulo. Então isso facilitou muito a minha compreensão. Também tem um glossário que te ajuda com algumas referências, notas de rodapé. Então o trabalho que a editora fez para tornar o livro mais compreensível é muito interessante. Então vale a pena, se você não tem uma edição preferida ou ainda não escolheu a sua edição para ler A Divina Comédia, eu recomendo essa da editora 34, que pelo menos para mim facilitou bastante a compreensão. Outra obra desta lista, Aldous Huxley com o seu Admirável Mundo Novo. Essa história é muito interessante também, é uma distopia. E o que eu me lembro que mais chamou atenção quando eu fiz a leitura foi a necessidade de uma sociedade feliz. Porque nessa sociedade que ele cria, todo mundo é feliz, ninguém é triste, ninguém questiona nada. E eu fico me perguntando se as nossas redes sociais de hoje não são um pouco inspiradas na droga da felicidade que aparece aqui. Porque as pessoas dificilmente compartilham os seus dias tristes, os seus dias melancólicos, os seus dias de tédio. Elas compartilham seus dias felizes, suas viagens, suas conquistas, né? Então, isso me faz questionar, será que muitas pessoas não acabam adoecendo porque acham que todo mundo é feliz o tempo todo? Enfim, se você não conhece Admirável Mundo Novo, leia, dê uma chance, que eu tenho certeza que vai clarear muita coisa, que vai esclarecer muitas situações e que vai te dar muita coisa para pensar também. Próxima história, então, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que dispensa comentários, é uma história bastante conhecida, mas que eu quero ler para vocês um trechinho da sinopse, porque eu penso que ela destaca muito bem os pontos principais que serão encontrados aqui neste romance. Esta é a história de um amor que nem mesmo as armadilhas do destino e a morte conseguem destruir. É também uma história de obsessão e dor, perversidade e vingança. No centro dos acontecimentos está a relação de simbiose entre a obstinada Catherine Earnshaw e o rude Heathcliff, que aprende a odiar após sofrer humilhações e rejeições de todos os tipos. Assim como todo grande clássico, a porta de entrada para ele é possibilitada de várias formas, mas sair desta história depois que se finaliza a leitura é que é o difícil. Então, se você ainda não conhece O Morro dos Ventos Uivantes, fica aqui a minha recomendação para que você faça a leitura. Uma obra que eu li há muitos anos, quando eu ainda estava na faculdade de letras, inclusive foi uma das leituras que eu fiz em inglês para as aulas de literatura, e eu estou falando de O Retrato de Dorian Gray. Essa história também, muito famosa, dispensa comentários. Do que o retrato sofre em vez do Dorian sofrer é algo que causa muita reflexão. E Oscar Wilde dispensa comentários, né? Então, se não conhece o Retrato de Dorian Gray, leia. Não vai se arrepender.
Inclusive, assisti uma adaptação na Netflix desse livro e eu adorei, achei muito bem construída. Mais uma obra, então, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Excelente história. Inclusive, essa história também me surpreendeu, porque com este título eu esperava algo diferente do que eu encontrei. Eu esperava algo similar com aquilo que acontece na Branca de Neve, sabe? Um coração malvado, algo nesse sentido. Mas não é isso. O Coração das Trevas não se trata deste tipo de maldade. Você vai precisar ler para descobrir o que significa esse Coração das Trevas aqui. Falando em contos infantis, histórias infantis, na lista da Rory Gilmore tem várias, como Caixinhos Dourados, Pinóquio e assim por diante. Eu não coloquei aqui na minha lista de leituras, embora eu tenha lido várias adaptações dessas histórias ao longo da infância. Acredito que você que me assiste aí do outro lado também tenha passado por isso. Mas dando continuidade, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Aqui ele vai trazer Nova York dos anos 1920, todo o glamour e tudo que o nosso Gatsby aqui faz para mostrar socialmente o quanto ele evoluiu, o quanto ele ascendeu e como os velhos ricos, digamos assim, lidam com as novas fortunas e o que acontece aqui com o seu caso amoroso, com o seu amor do passado, como que ele se relaciona com ela, o que aconteceu com a Daisy, que é esse seu amor ao longo desses anos todos, e assim por diante. Não é uma história que me chamou tanta atenção assim, não é minha favorita também da vida, mas eu fiz a leitura mesmo assim. Me conta aqui nos comentários, você gosta de O Grande Gatsby? O próximo livro, então, Isabel Allende com o seu A Casa dos Espíritos. Aqui nós vamos encontrar uma saga familiar, uma história de uma família que é acompanhada por cerca de 100 anos, que são os Trueba. E nós temos o impacto dos espíritos que vivem ali naquele casarão e como isso afeta a vida dessa família. Aqui nós vamos ter vários personagens. Eu, inclusive, fiz, na época que eu estava lendo, uma espécie de árvore genealógica para não me perder aqui em relação a quem era quem, quando, o que estava acontecendo naquele momento. É uma história turbulenta que vai ter várias reviravoltas. Então, se você ainda não conhece essa história, dê uma chance, porque ela é considerada uma das obras-primas da nossa literatura. Voltamos então a Jane Austen com a minha história favorita dela, Orgulho e Preconceito, favorita dentre aquelas que eu li. Não li tantas assim, mas essa ainda permanece como a minha favorita. Também dispensa apresentações, dispensa comentários. Elizabeth Bennet e a família Bennet como um todo são personagens muito intrigantes que merecem que você leia, que você conheça e que tire aí as suas conclusões das decisões que eles tomam ao longo dessa narrativa. Então fica aqui a recomendação, se você não conhece Orgulho e Preconceito, leia, que com certeza não vai se arrepender. Inclusive, o filme que eu assisti adaptando essa obra aqui é incrível também. Temos aqui uma obra que eu li também enquanto eu estava na faculdade, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, uma das obras fundamentais da literatura espanhola. É incrível o que esse fidalgo faz com sua vida, o que ele representa e o como ele tem uma vontade de transformar o mundo em que ele vive. Paga um preço muito alto por isso? Com certeza. Mas vale cada página de leitura, porque conhecer essa figura, conhecer o seu fiel escudeiro e viver com eles todas as aventuras que eles passam em busca de um ideal, que é o que o Dom Quixote carrega com ele, é incrível. Então, viva essa aventura, dê uma chance para Dom Quixote,
E se você já leu, me conta nos comentários se você gosta tanto quanto eu e se você concorda com o que eu comentei até aqui. Mais uma obra do Kafka, A Metamorfose. Não sou tão fã assim dessa história, mas reconheço que é uma das obras-primas da literatura mundial. E para nosso penúltimo livro, que é o livro que eu tenho aqui, Anne Frank, com seu Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, uma obra fundamental para quem quer entender um pouco melhor o Holocausto, a história de uma família que viveu tudo isso. A Anne, com toda a sua sensibilidade na adolescência, tudo que ela escreveu aqui, como ela foi capaz de retratar tudo aquilo que a sua família passou, tudo aquilo que ela passou, e o tamanho da coragem e da sensibilidade dessa menina de representar tudo isso num diário e a clareza que ela tem de tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Então, com certeza ela merece ter todo o reconhecimento que ela teve, todo o esforço que ela teve para não permitir que a gente não conhecesse todos os horrores que aconteceram no Holocausto. Então, se você ainda não leu o Diário de Anne Frank, fica aqui a minha recomendação, porque é uma obra necessária. Também vou deixar aqui do ladinho a obra Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que eu adoro, mas eu ainda não tenho a obra física. Eu fiz a leitura dela em e-book, mas não posso, de forma alguma, deixar de recomendá-la, porque ela é incrível. Também dispensa apresentações, tem várias adaptações, provavelmente vocês já assistiram em algum momento, Os Fantasmas de Scrooge, ou Um Conto de Natal, ou um outro nome que tenha essa adaptação da época que você assistiu. É uma história bastante famosa, que é incrível para nos fazer refletir, principalmente ali na época do Natal, sobre as decisões que a gente toma, sobre as escolhas que a gente faz e o quanto isso impacta na nossa vida como um todo. E agora, nos encaminhando para o final do vídeo, deixa aqui nos comentários se tem algum livro dessa lista da Rory Gilmore que você já leu, que você gostou e que você indica para ser a minha próxima leitura. E também não esquece de comentar se você acertou quantos livros eu li. Então, depois dessa lista toda, revelo para vocês que eu li 25 livros dos 339 do desafio. Fico por aqui. Obrigada por ter me acompanhado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu comentário, de deixar o seu like e de compartilhar com outras pessoas que também gostam de literatura. Um grande abraço e até logo!